a nossa ideia é um pouco conhecer as culturas de vocês duas, da Marceline e da Márcia, né, as culturas que vocês visitaram, mesmo que esteja no passado, mesmo que, por exemplo, o Benin de hoje já não seja o que a Marceline conheceu, não interessa, não importa muito. E nem o da Márcia, né? A gente não tem. Mas a ideia da gente é um pouco conhecer, se fazer conhecer, porque eu percebo que quando a gente não conhece as culturas, a gente desrespeita muito. Verdade. Né? Porque tem coisas, por exemplo, que são da nossa cultura. Às vezes, a gente exercendo a nossa cultura, a gente acaba atrapalhando os outros. Que é mais ou menos essa história, por exemplo, essa história da democracia. Não é um valor para os afegãos, entendeu? Então, quer dizer, os chineses entendem melhor os afegãos porque nem direitos humanos e nem democracia é importante para os chineses. Então eles vão se dar bem mesmo, são bons vizinhos, né? E além disso, o Afeganistão está do lado da China, né? E a gente está do outro lado do planeta, né? Então a gente quer se dar um pouco a conhecer, né? E para que a gente possa atuar dentro da do nosso escopo de interreligioso e ecumênico, né? E assim, nós temos muitas dificuldades, por exemplo, com relação à própria cultura ocidental mesmo, né? Nós temos cristãos que vivem hoje no Brasil de forma muito fundamentalista, né? Tão fundamentalista quanto lá o pessoal eu não vou chamar de os xiitas ou sunitas ou como é que chama aquele pessoal lá do Talibã? Eles têm outro nome. Desconheço. Então a gente sabe muito pouco. Então a gente está aqui para se informar de vocês, um pouco falar sobre a África, né? A visão que a gente tem da África é uma visão do século XV, eu acho, do século XVI. Mas hoje a África tem prédios, tem petróleo, tem tantas coisas que existem lá, né? E a África tem uma coisa que é misturada. Por exemplo, a Marceline, acho que o pai dela foi casado com 3 mulheres, né? Era casado com 3 mulheres quando era vivo, né? E isso pra gente é uma coisa diferente, porque nós temos, dentro do nosso escopo cristão, nós temos a coisa da fidelidade, né? De um casamento só. E isso não é um valor lá. Então é muito interessante isso, né? A gente poder trazer essa realidade para as pessoas, né? Principalmente para nós 3, para que a gente possa atuar perto das outras pessoas, respeitando elas, né? Sim. E é legal que você, Márcia, você, Marceline, se apresente, tem uns vídeos para vocês se apresentarem, e depois a gente toca nos seus projetos, né? Não é isso, Marcelo? Não é isso, Cris? É isso. Sim. Então, vamos comer. Quem quer? A Marceline está mais ansiosa, então eu podia. Vai lá, Marceline, vai lá. Ela tem o sorriso mais lindo do mundo. Márcia, Marcelino são todas africanas, né? Bora quem começar antes de outro. Então, eu sou Marceline Arissate Agossu. Eu sou africana e religiosa da Congregação das Irmãs da Providência de Gape. Eu tô com 20 anos de votos. E tô aqui no Brasil, tô fazendo 4 anos. No mês de dezembro, vou fechar 5 anos no Brasil. E eu quero agradecer o convite de Marcelo. Marcelo é meu acompanhante no exercício da vida cotidiana, né, do Santo Inácio. E eu consegui, né, eu teve essa oportunidade através do padre
Renato, jesuítas. Eu agradeço no passagem. Então, quando o Marcelo me convidou, eu falei, eu não tenho domínio, né, na língua portuguesa, mas eu vou tentar, né? E estou aqui, então, com a graça de Deus, vamos lançar a rede. Você quer que eu tente botar as suas fotos? Deixa eu abrir elas enquanto você fala, vai apresentando. Ah, não previ, não tem fotos para minhas fotos. Como eu estou aqui presente, não coloquei as fotos. Não, é que eu vi que tem uma do país, né? Do local onde você nasceu. Sim. Depois que vai passar, sim. Tá. É essa que eu estou pensando em colocar. Uhum. Porque a gente não faz, a gente trata a África como uma coisa. Eu até vou sugerir para vocês todos, não sei se vocês têm Netflix. Tenho. Tem um documentário no Netflix que fala sobre... São brasileiros, né, que viram todas as nações que vieram, Angola, Moçambique, Benin, aqui do lado, lá Costa do Marfim, né, e todo esse povo da mina e tal, e eles foram visitar esses lugares para mostrar para as pessoas onde é e qual é a cultura do povo hoje. Chama Sankofa. Eu vou abrir só para vocês verem a capa, né? Eu vou procurar aqui enquanto você estiver falando, e para a gente colocar a capa, só para saber qual é esse documentário, e ele é bem legal. É feito por brasileiros. E é muito legal porque a gente não faz ideia dos lugares, né? E tem lugares que são daquela época mesmo, da onde vinham os negros, onde eles ficavam. A Porta do Não Retorno, não sei se vocês conhecem isso, já viram falar disso? A Porta do Não Retorno era uma espécie de deck, um portal, que tinha um deck para onde os escravos iam e não voltavam. Né? E chamava Porta do Não Retorno. Não sei se lá no Benin tem essa, mas era uma coisa que era muito comum. Pode falar, Marceline. Marcelo, eu vou falar dessa porta de não retorno, né, nas minhas falas. Depois que eu vou falar e tenho imagens que você vai colocar também. Tá bom. Então, podemos ir começando. Enquanto você está falando, eu vou estar meio distraído aqui, mas vou estar procurando só a referência, a foto, né? Mas vamos lá. Pode ir, Marceline, falar um pouco da sua vida pregressa. Fique à vontade. Marcelo, se quiser colocar as imagens, porque eu quero localizar pouco para o povo saber, quando a gente falar de Benin, o povo pergunta onde é Benin. Então, eu quero localizar pouquinho na mapa da África. Sim, estou colocando. Isso. Então, Benin é um país localizado na África Ocidental e fica no Oeste África, com território de 112 mil quilômetros quadrados. E é uma área um pouquinho menor do que Ceará, porque Ceará é mais 1.048.886 quilômetros quadrados. Então, é para dizer pouco qual é o tamanho do Benin. É um país pequeno. E sua capital oficial é Porto Novo. E também chamado capital administrativo. Porque tem outra cidade maior também, que é Cotonou.
Cotonou é capital econômica. Eu estou tentando abrir aqui, tá meio Isso, para teimosinho. visualizar, né? Sim. Então, lá tem várias cidades maiores, grandes cidades, como Jugo, Cotonou, Porto Novo, Paracoabomê. Depois, na mapa, dá para visualizar melhor. Consta aqui, estou colocando. Então, o lema do nosso país é a fraternidade, justiça, trabalho. E também nós temos uma bandeira colorida. Consegui colocar aqui. Tá bom. Esse? Bandeira colorida de 3 cores. Deu para Então, ver aqui? A bandeira está mais para frente, né? Então, o primeiro mapa, isso, África está lá, pequenininho. Não, a mapa da África é maior, mas Benin é pequenininho, no lado oeste, né? E assim, aqui está mais visualizado no vermelho. Então, e pode passar. Fica entre Nigéria e Togo. Isso, Nigéria e Togo. E então, estava falando tem países que fazem fronteiras com o Benin. São Niger, no norte, e no sul tem o mar, né? E oeste, Burkina Faso, e no sul, Ghana, e no sul-este, Nigéria. Tem Togo também, mais para baixo. E depois a bandeira, que é cores de vermelho, que evoca a coragem. A cor amarelo incentiva a presença dos tesouros mais ricos do país. E tem a cor verde, que simboliza a esperança da renovação democrática. Né? E depois tem... Eu posso ir para frente. Oi? Avisa quando eu puder ir para frente. Pode passar. Então, aqui tem as cidades maiores no meio da mapa. Esse é a mapa do Benin. Estava pequenininho dentro da mapa da África. Agora está separado, dá para ver direitinho como está, né, a área de Benin. Né? E as cidades que estão no meio são as grandes cidades, né? E os países fronteiras são fora da mapa. Savalu eu já tinha ouvido falar dessa cidade num livro que eu li. Isso, Savalu é uma cidade também histórica. E lá, cada ano tem um festival de inhame. Não sei se tem algumas regiões que não sabem o que é inhame. Mas aqui já eu encontrei. Em São Paulo eu não consegui encontrar, mas aqui eu encontrei inhame. Lá no Savalu tem festival de inhame. E quando é a colheita de inhame, tem uma festa nacional. E também, às vezes, está dando caráter internacional essa festa. E é cada ano que acontece, Savalu. E nosso país tem o nome oficial do nosso país é República do Benin, porque no início estava com o nome Dahomey, e depois da independência
né? E pegou o nome de Benin. E esqueci de falar, nosso país foi colonizado pelos franceses, né? É por isso que a língua principal ficou francês, como o Brasil é português, né? E são portugueses que colonizaram o Brasil. Então, ficou a língua principal para nós é francês. E a colônia de Dahomey, antigo nome do Benin, né? E designa o período da colonização francesa do atual Benin, e foi no ano 1894 a 1958. E depois da guerra, porque teve uma guerra no Dahomey, e Benin foi proclamado, né, república, e nós temos nossa independência no dia 1º de agosto de 1960. E cada ano a gente comemora essa data, mesmo se nós não somos totalmente independentes, né? A gente fala de independência, mas às vezes a gente está ligado por causa de algumas coisas, né, da vida, da situação política, das coisas. Ainda na França? Oi. Ainda ligado à França? Não. Aí não está ligado, não. Mas eu estou falando que nós temos independência, né? Mas tem várias coisas que a gente está ligado ainda, né? Por exemplo, nossa moeda não vem de Benin, né? É a França, União Europeia. Isso, é o presidente atual. É o oitavo presidente depois da independência do Benin. E o mandato do governo lá é 5 anos, e pode ser renovado uma vez, né? O nome dele é Patrice Talon. Então, além do francês, temos outras línguas que são estudadas na escola, inglês e espanhol. E nós temos mais de 60 idiomas, né? Mais de 60 idiomas. E esses idiomas constituem também etnias, várias etnias do país. E cada etnia tem seu idioma. Sim. E, por exemplo, no sul do país, está concentrada cerca de 42 grupos étnicos. E tem também as migrações recentes que trouxeram cidadão africano do outro país, como Nigéria, Togo, né, Mali. Então, essas pessoas migram no Benin, porque às vezes tem essa guerra, quando tem guerra do poder, tudo isso. Então, por isso tem imigrantes no país. Então, tem essa mistura também. E lá tem paz lá ou vive que nem os outros países, que está sempre em revolução? A revolução teve, até golpe teve, mas depois da independência até hoje, graças a Deus, tem a paz, né? Teve um ano que quando ele chegou no poder, acho que tem um pouco de discordância, e teve algumas pessoas que faleceram por causa mas não foi uma guerra assim, até que o povo sair do país para outro. Não, até hoje, graças a Deus, nós temos a paz.
mas é graças a nossas autoridades religiosas, né? Porque sempre estão lá fazendo mediação para chamar a atenção, né, do poder, para tentar regular um pouco a situação, para que haja a paz. Tá bom. Então, vou falar um pouco da cultura, né, nossa cultura, vou falar pouco. E tem uma primeira imagem que Marcelo vai colocar. Essa imagem lembra a presença do... Porque essa arquitetura é de Brasil, né? Uma igreja de Salvador do Brasil, mas foi construído lá no Benin, tá na capital do Benin. Então, a multiplicidade étnica é uma indiscutível de riqueza cultural para nosso país. E a marca da história é particularmente certas comunidades, como a descendências crioula brasileira. Nossa cultura reflete bastante, né, a presença da cultura brasileira lá no Benin, no meu país. Porque aquelas que voltaram para a África depois da escravidão trouxeram, né, esse joia, né? São eles que construíram essa igreja que serve hoje para mesquita, né? Mas ficou como um patrimônio, né? Que o povo pôde visitar para lembrar a história. Então, também, né? E tem o jeito, tem as tradições profundamente enraizada na cultura popular, né? E algumas imagens vão passar agora, e vocês vão ver essas coisas que aqui às vezes a gente encontra, né? E essas coisas são ligadas a cada etnia. E, por exemplo, a arte, a dança, a música, teatro, né? E aqui, essa imagem são feitas de mão, são bem escultura, né? São feitas de mão, né? Não é máquina, não. Né? Então, a arte é uma riqueza, né, do país. E também o jeito de se vestir, né, de cada etnia. Quando a gente pegar, por exemplo, meu pai é de outra etnia, minha mãe é de outra. E minhas irmãs que se casaram com outras etnias. Então, por exemplo, aqui, vamos ver as danças. Tem a dança do norte do país, onde tem essas crianças com o branco, é de Abomey, do centro. Então, cada etnia tem seu jeito de se vestir, tem também sua cultura. Por exemplo, na dança, as danças diferem de uma etnia para outra. Pode passar. Isso. A tradição é muito rica. Aqui são as fotos das danças do norte. Tem de Abomey, tem também de Porto Novo, né?
de todas as cidades do país. Posso ir passando? Pode, só para ilustrar. Isso, são as danças. E cada dança tem ritmo especial. Pode passar. Isso. Isso. Lá a cultura é muito rica, né? E tem tambor, as mulheres que aprendem e sabem tocar, né? É uma coisa muito que dá. Nossos festejos são demais, muita alegria, muito fervor, né? Agora vai passar os vestidos, como cada etnia se veste. Mas hoje podemos falar também que a juventude de hoje, né, não são todos que querem conservar a tradição, né, mas que querem se vestir como os ocidentais. Mas aqui coloquei só os vestidos tradicionais. Todos tradicionais. E de um lugar para outro, a diferença se vê, né? Isso. E são a costura são nós mesmos, lá mesmo, que a gente conseguiu, né? Esse dom de transformar o tecido, né? A maioria do tecido fabricado vem de Benin mesmo. Sabe que a cultura aqui no Brasil, dentro do candomblé, tem todo um mercado de tecidos africanos, de pessoas que trazem tecidos africanos para o Brasil, que são tecidos que fazem parte da religião mesmo. Então, você, para fazer um certo crescimento dentro do candomblé, você precisa de um vestido tal. Especial, sim. Né? Então, tem todo um mercado que vive dessa moda, vamos dizer assim, desse jeito de ser de lá, né? É isso. Então, agora a gente vai falar um pouco de, né, as crenças, as religiões, né, religiões e crenças. As crenças tradicionais é muito forte na maioria das populações, né? Antigamente, quando chegou missionários, teve dificuldade, né? Muita dificuldade, porque a religião tradicional estava muito muito forte, né? E dominava. E também tem o animismo e vodum, como você falou há pouco, né? Mas o cristianismo tem católicos, tem protestantes e também tem outras sectas, né? Várias que se multiplicaram. E tem sincretismo também, né? Mesmo dentro das religiões cristãs, você vê mais dança, roupas. Sim, tem sincretismo. E no início ficou muito difícil para missionários, porque o povo não conseguia, né, fazer a diferença entre as crenças e o cristianismo. Quem se convertia para o cristianismo, quero sempre voltar para a tradição, né? E na tradição, não é tudo que é ruim, né? Que é contra o cristianismo, mas tem coisas que são. Então, teve um momento que a gente conseguiu fazer a enculturação,
né, enculturação, para poder ajudar o povo a aproveitar do que é da tradição e que não vai contra a religião. Não, podemos ficar com isso. Então, o Vodun, né, até chegou aqui, né, porque aqui não foi ainda na Bahia, mas o que eu vejo nas televisões, eu vi que a cultura Vodun chegou aqui com escravos e está bem pouco forte em algumas regiões do Brasil. Mas, agora a religião católica romana no Benin, porque a gente tenta diferenciar, porque tem católico e tem as pessoas que fundam, né, cria uma religião, fala que é a religião católica. A gente tem esse costume de colocar religião católica romana, né, para poder diferenciar. Então, em 160 anos de presença da igreja no Benin, né, a gente vai fazer 160 anos de presença da religião católica no Benin. Por esse momento que chegaram, né, os primeiros missionários. Então, as vodunces foram para o interior de Minas e para o Maranhão. No Maranhão é bem forte a cultura vodunce lá. Porque evangelização não é só falar de Deus, mas falar também da vida. Então, por isso, tentaram construir, ajudar na saúde, construir onde não tem hospital. Vários hospitais hoje são católicas, né? Porque nesse momento o governo não conseguia atingir todos os lugares mais profundos, aldeias, né? Não conseguiram atingir, mas todos esses lugares missionários foram, mas mesmo com muitas dificuldades, várias perderam a vida porque não se acostumava à malária, que fazia mais ravagem nesse momento, não tinha, tem várias doenças também, e não tinha vacina, né? Então, conseguiram ajudar na área no setor da saúde e também ajudaram a dinamizar um pouco a questão política também. É por isso que a paz está reinando até hoje, né? E a construção da consciência e corações do povo beninense. E a cultura, a paz, tudo isso. Então, pode passar algumas... coloquei... A economia está voltando para a agricultura, indústria, né? Mas tudo isso são para as pessoas, né, que seguram a riqueza do país na mão. Mas do que o povo mesmo vive são os comércios, pequenos comércios, né, comércio informal, tem taxista, tem culinárias, né? Então, isso é uma feira? É uma feira internacional. É uma feira. Nós não temos, como aqui tem supermercado, mas nós temos mais feiras do que supermercados. Porque supermercado, às vezes, as taxas e impostos não deixam o povo, né, lidar com gastos para pagar impostos e achar pouco de economia sobre o que estão fazendo. Esse é o transporte. E também nosso jeito de pequenos comércios, né? Essas mulheres, esses homens estão vendendo. Quando acosta um ônibus, eles vão para oferecer os produtos. Produtos, né?
E depois vou falar um pouco da educação. Nossa educação é um pouco precária, né? O governo prometeu, né, que do 0 a 11 para os meninos seja grátis a educação, e de 0 a 14 para as meninas seja grátis. Mas essa gratuidade, os pais gastam mais do que, né, não paga a mensalidade. Mas, às vezes, tem tantos alunos na sala que precisa fabricar uma mesa, como chama, para sentar, né? A gente chama banco, né? Isso, banco. Mas os pais são obrigados a juntar dinheiro para poder fazer. E tem cheiros para tirar, tudo isso. Então, no final, os pais gastam mais do que... Então, educação não é grátis. E é muito caro. E são os ricos que conseguem progredir, né? Mas hoje está tendo um avanço, uma melhorada, mas ainda não é isso. Precisamos mais. Agora, para falar da saúde não coloquei imagem. Nossa saúde, sistema de saúde de Benin é piramidal, com 3 níveis. Tem estabelecimento central, tem Ministério de Saúde, tudo isso, mas o nível da saúde mesmo, o povo não beneficia, né, 100% da saúde do que precisava. E nada é grátis na saúde, na realidade, nada. Outro dia, meu sobrinho ficou doente, até curativo, né, tem que comprar. Uma seringa tem que comprar. Né? Então, a saúde, por enquanto, não é grátis, é tudo pago. E por isso tem o povo que mora em casa, porque às vezes não tem dinheiro, fica esperando, vai melhorar, tomando chá, até se agrava a situação, né? E tem os curandeiros também lá, não tem? Tem curandeiros. Isso é muito tradicional, é bonito o trabalho deles. Uhum. Tem curandeiros. Então, depois vou falar um pouco de escravos, né? O comércio, né, dos escravos foi alimentado pelos conflitos entre os reinos do Dahomey, o antigo Benin, né? Então, o Idá é a cidade para onde passavam escravos para embarcar para outro país. Então, o Idá é a cidade que marcou o comércio dos escravos. Então, a Rota dos Escravos é um lugar de minoria único e excepcional. A localização do Idá, né, é perto do mar, então facilita o transporte e embarcamento dos escravos. E o que eu coloquei aqui, quando esses escravos são vendidos, quando chega lá, ao Idá, eles são torturados primeiro. As 2 imagens que passaram, eles vão ficar presos lá para não fugir, vão ficar presos lá, né? Depois tem uma casinha que não tem ninja, tem tudo escuro. Eles vão ficar lá, um em cima do outro, porque não tem muito espaço. Pode ficar de pé, não tem lugar para sentar. Então, são torturados, né? Às vezes, a próxima imagem, ele foi amarrado para trás, sempre para não fugir, né?
e é depois que eles vão levar eles direto para essa porta de não volta, essa porta. Então ficou como memória da história, passa para essa porta, vai e não volta mais. Situação de escravos e... Os que voltaram, eles voltaram, mas eles já não eram mais africanos, eles já eram conhecidos como brasileiros. Isso, como brasileiros. E trouxeram toda a cultura colonial para a África. Isso. E eles é que fizeram essas construções de igrejas, eles construíam móveis, casas para os ricos e tal, né? Porque houve um momento no século XIX que os negros, como quem não era mais escravo, era banido, não é banido, como chama isso? Era expatriado e era mandado de volta para a África. Isso. Né? E então esses que vieram de volta eram chamados de brasileiros e eles ajudaram em toda a reconstrução desses países, né, que estavam com a guerra do Dahomey, a guerra aquele rei lá, rei da Dozan, aqueles reis antigos. Isso. Né? Teve uma princesa chamada Agontimé, e foi a que levou, ela era vodunce, e ela que levou foi para o Maranhão, fugida, né? Se mandou para lá, e lá ela construiu um grande centro dessa religião vodum. Né? E inclusive esse centro dela influenciou toda a área das ilhas ali, essas ilhas Cuba, toda essa cultura, porque é diferente do pessoal da Nigéria, que é o pessoal do candomblé. Criou o candomblé. Houve esses negros que vieram, essas vodunces vieram e criaram o vodum mesmo, que é o mais conhecido na América Central, né? E essa Gontimé foi uma princesa que teve uma grande influência, foi uma figura muito importante dentro dessa área dos Açores ali. Então, isso. Então é a praia para onde ele passa, sai da porta e entra lá e vai embarcar para o destino. E eu não sei se vocês sabem, mas eles eram colocados um do lado do outro, muito pertinho. Era muito comum suicídio no início da viagem, né? Sim. E aí eles começavam a não tirar os mortos de dentro para que as pessoas parassem de se suicidar. Isso. Então era uma situação muito filha da mãe que eles passaram. Porque passaram fome, né? Passaram fome e também viagem difícil, não tem cuidado, né? Então é difícil, é muito emocionante o que eles viveram, né? E eles vinham com uma capa de mofo quando saíam lá de dentro, né? Eles tinham que ser lavados ou tinham que pular no mar, ou alguma coisa assim, para conseguir tirar essa capa de sujeira que ficava, por eles ficarem num lugar escuro e... Essa aqui é a casinha, né? Tudo escuro onde ele fica antes de embarcar para destino. Esse prédio branco atrás? Isso. E quantos foram no mar, né? Jogados no mar. Porque não tem como enterrar, né? Sim. Então pode prosseguir. Mesma coisa. Então, a história, né, Depois eu falei pouco da Panjaria. A Panjaria é um lugar, né, um parque nacional, mesmo internacional, onde tem zoologia, o povo pode visitar, tem turismo, tudo.
Esse está no norte do país. Então, coloquei alguns animais que são lá. Então, para finalizar, falei um pouco da socialização, né? Nossa cultura é de uma grande família. Nós somos de grande família. Antigamente, né? Hoje não é hoje que o casal quer só um filho ou 2 filhos ou nenhum. Mas antigamente são família de 10, 12, 15 filhos. Eu sou de uma família de 11 filhos, 11 irmãos. Sou a sétimo da família. Então, meu pai teve 3 mulheres, mas somos, no total, 12 faleceram, duas, e somos atualmente 10. E você nasceu como cristã? Ou já... Sim. Com meu pai também, eu não vi ele com vodum, essas coisas, não. Eu já nasci cristão. Ele não vai para a igreja, né? Mas ele não nos educou com a religião tradicional, não. Mas minha mãe era cristã quando ela casou com ele, né? E a mãe que nos acompanhava para a igreja, que me colocou na catequese, tudo. Mas o pai, antes de morrer, ele pediu batismo, né? Foi batizado e foi isso. E depois, agora faleceu minhas 2 madrastas e só minha mãe está viva. Meu pai faleceu já vai fazer, nesse mês de setembro, vai fazer 21 anos, né, que ele faleceu. Então, meus irmãos, o da minha mãe, somos 6. É minha mãe que deu mais, que pariu mais, né? Somos 6 mulheres, 3 homens. Eu sou que sou religiosa, as outras todos são casados. Minha mãe está com, não sei se já é 10 ou 8, 10 netos, né? Mas sobre a socialização, nós, como nossa cultura tem uma riqueza nessa calor da solidariedade, da acolhida, da hospitalidade, do respeito mútuo, né? E as pessoas idosas são bem acolhidas nas famílias. Eu me lembrei que teve uma congregação que foi lá e começou com uma casa para acolher, né, as pessoas idosas. Como chama mesmo? Asilo. E parece que a primeira que foi lá voltou, porque ele falou, é como uma rejeição da família. Quando você quer colocar uma pessoa idosa num asilo, é como se você está rejeitando, né, a pessoa idosa. Então, nosso valor é acolher todo mundo, mesmo velho, vai morrer junto com a família e no meio dos netos, né, porque eles gostam, né, do calor, da mensagem. Márcia, quer fazer uma pergunta, Márcia? Várias. Ai, meu Deus do céu. Então, também as celebrações, nascimento, quando nasce uma criança, a mãe sai do hospital, chega em casa, não vai sair. 3 dias depois vão apresentar o menino, né? Apresentar o menino. E depois, quando chegou o cristianismo, a apresentação ficou e depois vai para batizar, né? E tem os casamentos tradicionais, depende de cada etnia, como cada etnia enfeita esse casamento.
né? É demais, é muito lindo, muito lindo. E o casamento também do religiosa tem tudo preparo, né? Que deixa bem uma coisa bem linda. Então, o que eu queria te perguntar, Marceline, tem muita coisa para perguntar, porque eu estou adorando. Minha Nossa Senhora, fora! Então, a primeira coisa que primeiro eu quero te agradecer, que é muito lindo isso tudo. Eu queria entender um pouco, assim, quando os franceses, né, colonizaram, eles tentaram abafar um pouco esses grupos étnicos, as línguas e tudo mais? Eles proibiram alguma coisa ou fizeram alguma coisa nesse sentido? Sim, a primeira coisa, né, que foi o casamento, a poligamia, né? Porque com a poligamia não pode casar na igreja, a primeira coisa é isso. E na tradição, quem casava com várias mulheres são os reis, são as classes, né? Classe maiores, né? Então, mais rico. Rico de o quê? Da agricultura, de jeito que ele conseguia fazer, né? Ele não teve fome como hoje, porque tudo é natural. Conseguiram, mas essas mulheres sempre são juntos, não tem briga, porque todo mundo trabalha para sustentar a família. Então, a primeira coisa foi isso, proibir, né, a poligamia. E depois, tem coisas que não concordam com a religião, né? Por exemplo, vodum, são as coisas, na tradição, tem seus valores, mas quando a gente vai no cristianismo, tem coisas que vai contra, porque essas religiões, às vezes, são contra a vida, mas a religião é para a vida, em favor da vida. Então, tem religiões tradicionais que foram proibidas porque vai contra a vida. E depois, para não ficar proibindo as coisas, missionários foram ver quais são os valores dentro da tradição que poderia ser aproveitado no cristianismo. É assim que algumas práticas foram enculturalizadas, né? E foram integradas no cristianismo. Mas aquele que vai contra a vida não entrou na enculturação. Mas é uma fé cristã sincretizada, né? Tem muito sincretismo, não tem? Tinha, mas hoje, sincretismo, porque ou você é quente, você é frio. Não pode ser frio e quente, né? Então, ou você é cristão, ou você é da religião tradicional. Então, tem que... cada uma, né? Sua fé. Eu sou cristão, por exemplo, e se eu quero viver a sincretismo, vou fazer. Ninguém não vai me proibir, porque é eu que vou ver se eu sou sincero com meu Deus. Então, sincretismo tem, né? Tinha bastante, mas melhorou, mas tem. E em relação às danças, elas continuam sendo praticadas? O pessoal continua dançando? As músicas continuam acontecendo? Sim, continua. Por exemplo, na minha família, do lado do meu pai, tem uma dança, tem outro jeito de dançar. Do lado da minha mãe tem outro jeito também. Então, na cultura, as danças são muitos. Falei do 60 idiomas, e tem várias, porque a cultura fica crescendo, né? A gente fica inovando com a criatividade, né? E
se eu poderia colocar só a dança, vou falar mais de 3 horas aqui, só passando as danças aqui. Marcelo está falando. Gostar, né, Márcia? Hoje em dia, as pessoas mais novas, elas continuam dançando ou elas gostam das danças mais ocidentais? E a música também? Ou continua dançando? Sempre tem alguém que dança as danças e músicas mais tradicionais? Ou as pessoas já estão mais ocidentalizadas, assim? Porque essa questão acontece nos países árabes também, né? Há essa ocidentalização muito grande, né? Acontece lá também? Tem bastante. E... Sabe o que eu acho? Eu acho que quando começa o tambor a bater, a turma dança. Mesmo pequenininho que nasceu hoje, já começa a fazer assim. Está no sangue, Marcelo, está no sangue. Então, tem uma força interna que não tem jeito. É como a gente com o samba, não tem quem não fique dando uma balançadinha no samba. As danças ocidentais tá entrando bastante na cultura. Mas você sabe o que o governo fez? Tem um ministro especial para a cultura, para valorizar, né, nossas danças. E desse jeito, que tem concorrência, vocês falam, né? Concorrência. Então, cada ano tem festival das danças, dos cantos, das músicas. Então, o povo tem que tentar, né, ficar na tradição também. Tem danças ocidentais, tem sim, porque a juventude hoje não é outro sangue, né? Mas ele tenta valorizar, dar prioridade, né? Premiar também. Então, esse dá permite que esses valores não somem da sociedade. E eu acho que tem uma coisa do próprio corpo da pessoa. Essa dança tradicional, ela mexe com a raiz da pessoa. Isso. É que nem, por exemplo, você pode fazer o que você quiser, mas na hora que você põe um caipira paulista aqui, para um paulista ouvir, ou um gaúcho ouvir a música tradicional gaúcha, ele tem prazer naquilo, porque aquilo tem a ver com aquilo que ele é. Né? Então, acho que as danças tradicionais, elas sempre vão existir. Por mais que exista a dança da moda, e ainda mais nos nossos dias em que está tudo misturado, as pessoas têm o mesmo prazer. Eu imagino, meus filhos, por exemplo, eles escutam o Tião Carreiro e Pardinho e em seguida escutam funk. E para eles é como se fosse uma coisa só. Então eu acho que eu não tenho muito medo, porque o tradicional ele tem a ver com a raiz, ele pode ser até, né, a não ser que você tenha, por exemplo, como existe um encobertamento, que é o que houve no Brasil com as danças tradicionais indígenas. Aí houve uma coisa assim horrorosa, que você não tem acesso na cultura, né? E assim, nós somos aqui no Brasil mais de 300 etnias diferentes. Só que tudo isso foi encoberto, né? Não foi o Brasil não foi descoberto, ele foi encoberto. Né? Então, e eu vejo que é bonito quando você tem um ministro, um país preocupado. E talvez seja por isso, Marcelino, que você está em paz. Né? Isso tem a ver com você ter paz, com você saber de onde saber de onde veio, qual é o sentido da sua vida, né? E acho que a Márcia vai ter que ficar para a próxima encontro. Meu Deus do céu, também tudo. Mas eu quero colocar uma coisa, por exemplo, no Brasil, tem essa cultura também do música, do tudo, né? Tem muitos valores da música. Mas quando eu cheguei, fui para a igreja, nós entramos, né? Do jeito que você entra, você saia. Mas as celebrações religiosas no Benin, você não pode sair sem dançar, né? Não pode.
No momento da oferenda, né? No momento da ação de graças, né? Então... É muito bonito, né? Eu acho que o que eu achei lindo é essa questão da diversidade, né? Porque a gente entende a África como uma coisa só, assim, os países árabes também são vistos como uma coisa só. Eu acho que a minha internet está ruim. Tá falando aqui. Oi? Desculpa. Rony, desculpa. Então, por exemplo, a gente está falando de um país pequeno, você está falando, eu estou com o mapa aqui aberto, olhando, que você está falando das coisas, eu estou olhando aqui. É um país pequeno e olha a quantidade de etnias diferentes, de línguas diferentes, de costumes diferentes. Isso é muito lindo, né, no ser humano. É muito, né, essa questão de você ter trazido essa diversidade, né, nas imagens, na sua fala. Muito lindo, viu? Obrigada. Então é isso, acho que vamos marcar. Márcia, você viu que a apresentação dela foi completíssima, hein? Vamos ver se você consegue fazer uma apresentação de 1 hora também. Eu vou tentar trazer algumas imagens também, vamos ver. Senão eu vou sem imagem mesmo. Eu queria trazer para a conversa com a gente aquela libanesa, Fátima. É uma mocinha jovem que tem um canal lá no Líbano, ela é brasileira. E ela fala sobre os costumes do islamismo e tal. Porque a tua cultura ela não é do islamismo, mas é dos ortodoxos, né? A Síria ela é mais ortodoxa. Não, Síria islâmico, total. Islâmico, tá. Sim. A gente é minoria lá. Tá. Os libaneses são católicos. Católico. É misturado também. É o país mais católico entre os árabes, é o mais católico. Mas não é católico total, não. Não é. Ainda é maioria muçulmana lá também. Mas não é como na Síria. Na Síria é 90%. No Líbano acho que é 60%. Eu não sei, eu não tenho dados, assim, eu realmente não tenho muitos dados, mas lá a presença católica é mais forte, né, no Líbano. Agora, a gente tem que ver isso, né? O que falar, do que vai falar, porque assim, se for para falar de religião, aí a gente fecha uma coisa sobre religião. Senão é muita coisa e aí a gente acaba se perdendo. E se for 2 lugares, porque a Síria e o Líbano fazia parte da Síria, né? Mas é um lugar muito diferente. Tem coisas muito específicas, então... Não, eu só estou tentando contato com ela. Eu quero ver se eu consigo contato com essa mocinha para a gente trazer ela uma vez para ela falar um pouco do contexto. Eu acho que no caso dela, vale a pena falar só com ela, porque ela é uma brasileira morando no Líbano, é uma situação bem diferente, né? Então, eu sugiro que ela é muçulmana. Eu converse com a Marceline na próxima. Então, Marceline, você vai ter que vir para fazer pergunta para a Márcia, então. Isso. Ela está sem microfone. Tá bom, já vou começar a anotar as perguntas. Tá bom. Então tá, Márcia, obrigado, viu? Tchau, muito obrigada, valeu. Obrigada, Marcelo. Um beijo. Tchau, abraço. Tchau. Tchau. Tchau.